Tudo bem aí, pessoal? Sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar, e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Boa noite, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Wanda, a professora aqui das aulas lives de vocês, professora de filosofia, sociologia. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão assistindo, que vão assistir depois também a nossa aula live, porque não sei se você sabe, estamos ao vivo, mas a aula fica gravada. Então você pode reassistir, assistir novamente, mandar para o amigo, para a amiga, quantas vezes quiser, que esse é um conteúdo exclusivo, gratuito aqui no nosso canal do YouTube, do qual vocês precisam aproveitar ao máximo, porque é o conteúdo que cai na sua prova, para o tão sonhado certificado, nas provas também de vestibulares, cursos técnicos, também na prova daquela empresa que você sonha tanto em trabalhar. Então aproveitem esse conteúdo maravilhoso aqui disponível para vocês, tá bom? Antes de começar a nossa aula de hoje, nossa aula de filosofia, gostaria de pedir para vocês não se esquecerem. Já ativou o sininho? Ativa o sininho do YouTube para você receber um lembrete, né? Às vezes, nossa quarta-feira tá corrida, a gente esquece da aula live, então assina o sininho, ativa o sininho para lembrar sempre que toda quarta-feira estamos aqui nesse mesmo canal. Também não se esqueçam
de nos seguir no YouTube, nas redes sociais, tá bom? Acompanhe a sua escola na rede social, Instagram, Facebook, Telegram. Agora nós estamos com uma novidade também, o nosso canal no WhatsApp. O link tá aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. Então já deixa a curtida, o like nesse vídeo para chegar a mais pessoas, né? Que às vezes a gente encontra pessoas aí que não sabem da existência da nossa escola, e você deixando o seu joinha aqui já ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas que às vezes precisam, né, conquistar o certificado do ensino médio para conseguir uma vaga de emprego melhor, fazer aquela tão sonhada faculdade de curso técnico. Então deixa o seu joinha, clica no link para entrar no nosso canal no WhatsApp e não perder as novidades também. Não se esqueçam que além da nossa aula live nesse canal toda quarta-feira, nós também temos aulas presenciais. Então você que sentiu algum tipo de dificuldade, que prefere aquele contato cara a cara com o professor, né? Aquele contato com os colegas, que é tão gostoso de compartilhar as vivências, compartilhar também os anseios, a ansiedade para a prova, se acalmar, perceber que está todo mundo no mesmo barco, se ajudar presencialmente, entre em contato com a sua escola, tá bom? Que tem aulas presenciais para vocês acompanharem o conteúdo também. Então não se esqueçam de ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, link do WhatsApp aqui embaixo, segue nas redes sociais e aproveitem esse conteúdo porque conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então vamos lá, se acomodem, né, para a gente começar mais uma aula de filosofia aqui no nosso canal do Supletivo, tá bom? Hoje o nosso tema, mais que especial, será uma reflexão sobre o pensamento científico, né? Muitas das vezes a gente inclusive se confunde com o que seria o pensamento científico, porque filosofia tem a ver com essa conexão com o pensamento científico e é um conteúdo que cai nas provas também. Então hoje eu trouxe aqui para vocês um conteúdo especial que costuma cair em prova a rodo. Vamos fazer exercícios também para você já ir treinando o seu nível de conhecimento. Além disso, além dos exercícios aqui na nossa aula live, eu sei que vocês estão ligados também, mas quem está acompanhando pela primeira vez é sempre bom lembrar, nós temos o nosso aplicativo, o Supletivo Portal. Baixa aí no seu celular, no seu tablet, que lá vocês também têm acesso a exercícios, tá bom? Exercícios exclusivos e o melhor, são exercícios que corrigem automaticamente. Você pode fazer quantas vezes precisar e também consegue medir, né, qual matéria você está conseguindo fazer exercício com mais facilidade, qual matéria está tendo mais dificuldade, para você conseguir direcionar a sua atenção nessas matérias que você está com dificuldade, com base aí na nossa correção automática dos exercícios lá no aplicativo Supletivo Portal. Então não esqueça também aí mais uma novidade da nossa escola para te ajudar a passar aí nas provas e conquistar o seu tão sonhado certificado de ensino médio, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos lá ao nosso tema da aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do pensamento científico na organização dos espaços contemporâneos, né? Que seriam os espaços dos quais nós estamos inseridos, né? Na sociedade, no trabalho, na nossa vida, na nossa conexão com o outro, né? Na escola, nas aulas presenciais, no grupo dos amigos. Esses espaços a gente sempre tenta aí medir, junto com a filosofia, que para quem está chegando agora e nunca viu uma aula minha de filosofia, vale lembrar que filosofia é a matéria, a disciplina, um conhecimento que estuda as formas de pensamento, né? Então, filosofia, filo do grego, amor, e sofia também do grego, sabedoria, né? Essa matéria que significa amor à sabedoria. Vale lembrar que nós temos na sociedade diversos tipos de pensamento, né? A gente tem um conhecimento ligado ao senso comum, que é aquele conhecimento que está no nosso dia a dia.
né? O conhecimento ligado às tradições, né? O conhecimento ligado também ao pensamento crítico, né? O pensamento científico, que é dele que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, hoje é importante a gente entender que nessa aula a gente vai o quê? Refletir um pouquinho sobre a construção, os desdobramentos do pensamento científico e suas implicações, suas consequências nos espaços contemporâneos, os espaços que nós fazemos parte, tá bom? Então, qual é a importância, professora? Se a gente está pensando aí, né, que na sociedade, né, existem diversos tipos de pensamento e um desses tipos de pensamento é o pensamento crítico, né, o pensamento que vem da ciência, um pensamento científico do qual a filosofia é uma disciplina que está ligada totalmente a esse tipo de pensamento. Qual é a importância dele? Por que eu preciso aprender? Bom, pessoal, a importância do pensamento crítico na prática, né, no nosso dia a dia, está ligado com a nossa capacidade de conseguir combater as notícias falsas, né? As famosas fake news, que hoje em dia, infelizmente, está na moda, né? As fake news aí andam lado a lado com os golpes que são aplicados normalmente na internet. Então é aquela notícia falsa que o primo, o tio ou até mesmo nós acabamos caindo, infelizmente, né? Então, a gente conseguir desenvolver o que a filosofia vai chamar de pensamento crítico é justamente para tentar combater essas notícias falsas. Outra implicação legal também para a gente entender a importância de se ter um pensamento crítico é ter uma reflexão científica, combater os retrocessos, ou seja, se a gente está vendo aí, né, nas outras disciplinas de humanas, trabalhadas aí de forma exemplar pelo professor André, né, história, por exemplo, se a gente pensar nessas outras disciplinas, a gente vai perceber que a humanidade ela passou por um processo, digamos assim, de evolução, né? Ou seja, se antes a gente começou a desenvolver as técnicas, né? Entendeu, por exemplo, como pode se fazer fogo a partir de esfregar, né, 2 pedacinhos de madeira, né? A gente conseguiu fazer o fogo. A gente está pensando numa sociedade lá nos primórdios. Hoje nós temos uma sociedade, digamos assim, ligada à tecnologia, desenvolvida, não é mesmo? Só que, infelizmente, e o sintoma disso são a proliferação, né, o aumento dessas notícias falsas, às vezes acontecem retrocessos. O que significa a palavra retrocesso mesmo, professora? Você, ao invés de caminhar para frente, ir para trás, né? Uma volta para trás. Isso é um retrocesso. Então, a gente conseguir desenvolver um pensamento crítico também está ligado a gente conseguir combater esses retrocessos, né? Não voltar para trás, pensar à frente, não é mesmo? Como a gente pode desenvolver uma sociedade mais justa, mais crítica, aonde as pessoas não caem nas notícias falsas, né? Nas chamadas fake news, que acabam aí fazendo com que muitas pessoas virem marionetes dessas próprias notícias, né? Que acreditam tão fielmente que acaba, inclusive, acreditando em coisas absurdas. Então, essa é uma forma também da gente combater esses retrocessos, né? Essa volta para trás e pensar em seguir adiante, não é mesmo? Numa evolução. E também diminuir as desigualdades, né? Infelizmente, as notícias falsas acabam fazendo com que a gente tenha a nossa vida ligada a muitas formas de desigualdade, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente acaba parado, estacionado no mesmo lugar, não conseguindo avançar e tendo uma vida desigual em relação às outras pessoas por conta dessa crença de notícias falsas e por não desenvolver o que a gente chama de pensamento crítico, que a filosofia vai dizer que é essencial
para a formação de uma sociedade justa, né? De uma sociedade crítica, o próprio nome já diz, né? Então não é aquela sociedade comum, é aquela sociedade crítica, diferente, que infelizmente a gente sabe que existem muitas desigualdades, principalmente no Brasil. Então, uma forma de combater essas desigualdades é justamente a gente conseguir fazer com que a nossa forma de pensamento seja crítica, né? E não caia aí em qualquer balela, qualquer noticiazinha falsa e diminua com certeza as desigualdades. Bom, um exemplo, pessoal. A professora está falando tanto de notícias falsas, mas como assim? O que isso de fato tem na sociedade que pode fazer com que eu pense de uma forma desigual em relação às outras pessoas? Por que é importante eu ter um pensamento crítico? Bom, eu trouxe uma matéria aqui para vocês, de exemplo, né? Uma matéria vinda lá da Agência Brasil, aonde vamos dar uma olhada aqui na nossa lousinha digital e acompanhe a leitura da matéria comigo. A matéria diz o seguinte: uma matéria da Agência Brasil evidencia o fato: 10 afirmações falsas recorrentes sobre vacinas foram apresentadas a mais de 2.000 entrevistados nas 5 regiões do Brasil. Mais de 2/3, cerca de 67% dessas pessoas que foram entrevistadas, disseram que ao menos uma das informações era verdadeira. Apenas 22% conseguiram identificar que as 10 afirmações eram falsas. E mais 11% não souberam ou não responderam. Bom, pessoal, porque essa notícia é uma notícia complicada e traz pra gente, né, à luz aí um verdadeiro retrocesso. Porque a gente tinha, até pouco tempo atrás no Brasil, nós tínhamos doenças que foram extintas, né? Se a gente pensar na própria poliomielite, a gente teve, de um tempo para cá, o retorno dessas doenças, né? A questão de crianças, de bebês, que começaram a apresentar doenças que já haviam um tempo que não apareciam no Brasil por conta da ação das vacinas. Se a gente pensa em vacina, a gente tem que lembrar que vacina é uma consequência do avanço da própria ciência, né? Porque são os laboratórios, é o estudo científico que desenvolve essas vacinas. Então, uma notícia que diz que cerca de 67% das pessoas em 5 regiões do Brasil acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre as vacinas é um dado alarmante. Porque é o quê? É uma desinformação, um retrocesso. Ao invés de nós avançarmos, né, entendendo, por exemplo, e conseguindo discernir entre notícias que são falsas e notícias verdadeiras, a gente está acabando o quê? Retrocedendo e acreditando em notícias que são extremamente falsas. Não é mesmo? Então, acabam surgindo aí, principalmente com o uso da internet, receitas, histórias mirabolantes e malucas que vão fazer com que a gente caia e comece a acreditar em notícias falsas. E isso é um dado alarmante, porque quer dizer que o quê? Nós não estamos mais conseguindo discernir, diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. E essa própria matéria da Agência Brasil evidencia isso, né? Então, esse é um exemplo do quanto é importante a gente começar a desenvolver um pensamento crítico, um pensamento que questione, que busque fontes, que diga, pera lá, quem é que está dizendo isso? Por que está dizendo isso? Com base em qual estudo está dizendo isso, né? Um exercício para a gente fazer aí, para já começar a nossa aula, um esquenta para a nossa aula aí, para ver se vocês estão ligados no conteúdo já logo de início, hein? Hoje a gente já está fazendo uma dinâmica diferente para deixar a aula mais animada. Esse exercício que eu trouxe para vocês, a gente vai ler com cuidado e eu depois vou dar
aí um tempinho breve, porque a gente tem pouco tempo de conversa, para vocês colocarem aqui embaixo no chat as respostas. E a gente vê quem acerta, quem erra, lembrando que é errando que se aprende, então não tem problema nenhum errar hoje, porque a gente está no começo da nossa aula, e é com esse erro que a gente vai acertar na prova, não é mesmo? O exercício diz o seguinte: a partir dos números do texto, assinale a alternativa correta acerca do motivo da população ter dificuldade em identificar notícias falsas sobre imunização. A alternativa A diz o seguinte: dificuldade de reflexão científica. B, dificuldade de ler. C, dificuldade de escrever. Ou D, dificuldade para fazer cálculos simples. Então, olha o que o exercício está pedindo para a gente. De acordo com os números que a gente viu aqui na matéria, no nosso exemplo, vamos relembrar aqui esses números, que 67%, foram mais de 2.000 entrevistados. 67% dos entrevistados disseram que ao menos uma das informações era verdadeira e todas eram falsas, tá? Vamos lembrar disso. Aí 22% conseguiram identificar que as 10 são verdadeiras, que as 10 são falsas, desculpa pessoal, e 11% não souberam nem responder. Então vejam bem, 67% disseram que uma notícia era verdadeira, mas todas eram falsas. 22% das pessoas conseguiram falar, todas essas notícias são falsas. E 11% não souberam responder. Então, de acordo com esses números, o que evidencia essa matéria? Qual é a dificuldade dessas pessoas em responder essas questões? Deixa aqui no chat para mim dar uma olhada e ver se vocês estão prestando atenção. Será que essas pessoas elas não conseguiram responder ou elas acreditaram na dificuldade? Elas acreditaram nas notícias falsas por conta de qual dificuldade? Hein? A de ler? A de escrever? De cálculos? Ou de reflexão científica? Fala para mim se você acha que é a alternativa A, B, C ou D. Que eu tô aguardando vocês responderem. Bom, pessoal, já percebi que vocês responderam algumas, né? Já deixaram aqui no chat qual alternativa vocês acreditam ser a correta. Vamos ver quem tá certo, então, nesse exercício. Pessoal, os entrevistados tiveram essa dificuldade em identificar as notícias falsas justamente pela dificuldade de reflexão científica. Ou seja, de entender que essas notícias elas não tinham base científica, percebe? Não tinham nada de crítico. Eram todas notícias falsas. Então, a partir dos números que a gente vê no texto, a alternativa correta do motivo da população ter dificuldade em identificar notícias falsas é justamente pela dificuldade de reflexão científica. Porque às vezes a gente acaba tendo aquela noção de acreditar em tudo que dizem sem refletir. E a reflexão, ela é essencial para a gente saber a filosofia, para a gente entender a filosofia, tá bom? Porque vale lembrar lá nas nossas primeiras aulas de filosofia, que inclusive está salva aqui no nosso canal no YouTube, você pode ver e rever quantas vezes quiser, a gente falou sobre o nascimento da filosofia. Para quem está chegando agora e não sabe, a filosofia é considerada a ciência mãe, né? É considerada o pensamento mãe. É da filosofia que surgem caras como Pitágoras. É da filosofia que surge o pensamento ligado aos números, matemática, álgebra, ligado a artes, ligado à biologia, né? Se a gente pensar nos primeiros filósofos, eles todos estavam preocupados com as questões ligadas ao universo. É aí que começam a surgir os estudos sobre o próprio cosmos, sobre o próprio universo.
né? Então, uma reflexão científica e não uma reflexão ligada ao que é comum, ao senso comum. Tá entendendo? É aquela reflexão que a gente faz ao questionar e ao tentar entender com base científica o que acontece no nosso mundo. Então, não é dificuldade de ler, porque todos os entrevistados, em nenhum momento a matéria cita que os entrevistados eram analfabetos, nem de escrever, né? E nem de fazer cálculos, porque eram matérias, não é mesmo? Então, esse exercício é para a gente refletir e pensar um pouquinho aí sobre o pensamento científico, que também é uma forma de investigação, ou seja, de tentar entender o que é falso e o que é verdadeiro, e buscar principalmente um conhecimento que não é um conhecimento construído do nada, né? Não é um conhecimento construído com base em opinião, é um conhecimento que ele, inclusive, vai seguir passos para ser considerado ciência, né? Quando a gente pensa na formulação de remédios, né? Quando a gente pensa nas vacinas, quando a gente pensa nas tecnologias, é tudo ligado ao que a ciência produz. E a ciência só produz todo esse conhecimento com base em várias etapas e princípios. A gente vai conhecer hoje um pouquinho o que são essas etapas e esses princípios. Primeiro, eu queria trazer aqui para vocês a primeira etapa, que é a etapa de observação, né? Quando a gente pensa nos filósofos lá ligados ao surgimento da filosofia, Aristóteles, Platão, Pitágoras, a gente vai lembrar que eles só construíram um pensamento com base na observação, né? Com base no entendimento. E a partir dessa observação que eles passaram a, inclusive, desmistificar aquela sociedade que na Grécia Antiga acreditava, inclusive, na existência de vários deuses, né? A partir da observação, eles começaram a constatar princípios que são usados e que são universais, né? E comprovados cientificamente, como, por exemplo, a Terra não é plana, né? Questões básicas da ciência que a gente carrega até os dias de hoje, né? Que a Terra não é o centro do universo, que existem outros planetas, não é mesmo? Então, a primeira etapa para a gente conseguir construir uma reflexão, um pensamento crítico e científico é a observação, né? Ou seja, fenômenos e eventos vistos com atenção e curiosidade, principalmente, coletando informações relevantes sobre o objeto de estudo. Então, eu não posso chegar para vocês e dizer algo sem antes ter observado, né? Ter pego todas as informações daquilo, entende? Então, a primeira etapa para a gente construir um pensamento crítico, um pensamento científico, é a observação. Qual é a segunda etapa, professora? Bom, meus queridos alunos e alunas, a segunda etapa para a gente conseguir construir uma reflexão científica e principalmente crítica é a formulação das perguntas, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a vida adulta a gente deixa de questionar as coisas, porque a gente tem uma vida tão corrida que a gente começa a agir no automático, não é assim? Quando é criança, tem aquela fase que a gente até às vezes fala para a criança, pelo amor de Deus, criança, fica quieta. Que é a fase das perguntas, não é assim? Você que tem aí um filho, uma filha, criança, não tem aquela fase que chega que a criança fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Essa fase é a fase que a filosofia diz que nós não deveríamos nunca ter perdido. Porque a partir das perguntas, do questionamento, é que a gente constrói respostas, né? É que a gente pode investigar as coisas de maneira objetiva. Não existe o porquê sim, né? Às vezes a criança pergunta, a gente fica até nervoso e fala, por que sim? Não existe o porquê sim, né? Tudo tem um porquê. E foi assim que os filósofos construíram o que a gente chama hoje, por exemplo, de matemática. Né? Eu já comentei aqui em aulas anteriores com vocês, mas, por exemplo, o famoso filósofo Pitágoras, o teorema de Pitágoras, coloca aqui no chat, inclusive, se você já ouviu falar do teorema de Pitágoras, você que está chegando agora nas nossas aulas de filosofia, Pitágoras
esse grande filósofo grego, ele construiu esse teorema com base nas observações das pirâmides do Egito, né? Então, o quê? Um cálculo que é usado até hoje como base de muitas construções civis, né, de prédios e etc., foi construído com base em observações e formulações de perguntas, principalmente, né? Porque às vezes a gente cria teorias e inclusive acredita em teorias mirabolantes porque a gente não busca de fato as verdadeiras respostas às nossas perguntas, aos questionamentos da nossa vida. Qual é, então, o terceiro passo, né? Então, a gente está vendo aí que para construir um pensamento científico e um pensamento crítico não é nada fácil. Existem vários passos que a gente precisa seguir. Depois da gente conseguir observar, da gente formular questões, formular perguntas, vem o passo da hipótese, né? Então, é um caminho que se constrói. Não podemos acreditar em tudo sem observar, sem questionar, sem construir hipóteses. O que seriam a construção das hipóteses? Seria basicamente a suposição ou explicação provisória com base no conhecimento existente, que pode ser testada, experimentada por meio de experimentos ou coleta de dados, né? Então, se eu tenho uma hipótese, eu preciso coletar dados para saber se eu comprovo ou não essas hipóteses, né? Para eu dizer que tal coisa existe por conta de X ou Y, eu preciso chegar até o X ou o Y. Vocês estão me entendendo? Realmente a filosofia são caminhos que a gente precisa percorrer, e todo pensamento científico é assim, para a gente inclusive entender que não é fácil, né? A tarefa dos cientistas no Brasil e no mundo todo é uma tarefa árdua, difícil de estudo, né? Da gente sentar a bunda na cadeira, observar, questionar, criar hipóteses, explicações que podem ser provadas com base na nossa coleta de dados ou até mesmo negadas, não é mesmo? Outra questão, outra etapa essencial para a nossa reflexão crítica e científica é a experimentação e coleta de dados, que seria justamente os experimentos que são controlados ou a coleta de dados relevantes para a gente testar as hipóteses propostas utilizando métodos, técnicas apropriadas. Como seria isso, então, essa utilização de métodos e técnicas apropriadas? Bom, a gente está percebendo que é muito mais fácil, né, na nossa sociedade, a gente entrar lá na internet e criar uma notícia falsa que não passa por esses caminhos e que a ciência, certamente, ao passar por todos esses caminhos, consegue comprovar se é falso ou se é verdadeiro, não é mesmo? Então, existem muitas notícias mirabolantes que, se a gente parar para pensar, são coisas absurdas, mas que, infelizmente, as pessoas acreditam, não é mesmo? Se a gente pensar aí no processo triste que passamos, né? No momento crítico que passamos em relação à pandemia, diversas notícias falsas foram disseminadas e, infelizmente, muitas vidas foram perdidas por essas notícias falsas, né? Então, a ciência, ela passa por várias etapas para, de fato, construir e chegar ao que a gente vai chamar daquele remédio que vai conseguir controlar a pressão alta ou a diabetes, por exemplo, naquela vacina que vai fazer com que as crianças não desenvolvam doenças como, por exemplo, a poliomielite, né? Existem diversas etapas. Tudo isso faz parte do que a gente chama de filosofia também, essa construção de um pensamento crítico, de um pensamento científico. Além dessas etapas que eu passei para vocês, existem etapas fundamentais também que a ciência desenvolve, que é a análise e interpretação de dados. Então, se houve coleta de dados, precisa-se analisar esses dados, né? Se a gente pensa aí nessa interpretação de dados, a gente tem que lembrar que é a avaliação, o exame científico dos dados que passam a ser coletados para identificar padrões, relações, conclusões,
né? Ou seja, a formulação de teorias e leis, né? A ciência, existem várias leis que inclusive o professor de física aqui de vocês, ele deve trabalhar maravilhosamente bem, muito melhor do que eu que sou professora de filosofia e não de física, leis essenciais para a física, né? Existem leis que não tem como a gente negar, como por exemplo a existência da gravidade, né? O porquê que o astronauta ele não tem a gravidade? Porque existe uma lei no planeta Terra que rege a questão da gravidade. Então existe uma formulação de teorias, de leis, né? Teoria de Isaac Newton, a teoria do Einstein, diversos cientistas que dedicaram a sua vida a passar por esses passos, construir uma reflexão crítica, né? Construir ciência e formar uma teoria ou uma lei. Então a gente tem depois a formulação das teorias e leis, que vão ser o quê? Explicações que vão passar a descrever os fenômenos observados com base em evidências, né? Então, por exemplo, se hoje a gente começa a observar noções catastróficas ligadas ao tempo, né? A gente está vendo enchente, né? Acontecendo aí direto, infelizmente o clima muito estável, ou tá muito calor, ou tá muita chuva, não tem mais aquele meio termo, são o quê? Reflexos de teorias e leis que os cientistas já estavam dizendo há muito tempo, né? Se a gente pensar aí no degelo que está acontecendo na Antártica, é uma prova do que a ciência já estava dizendo há muito tempo atrás que isso ia acontecer, com base em todos esses passos que a gente está conversando aqui hoje, né? Então, essa formulação de teorias e leis são essas explicações que vão descrever os fenômenos observados nas coletas de dados com experimentos. Ou seja, as leis científicas, vale lembrar também, elas não são declarações resumidas em padrões consistentes, né? Existe uma comunicação entre os pares, uma revisão, sempre existe uma revisão, né? Então, são os resultados, as conclusões obtidas por esse estudo, por esse pensamento, que são comunicados à comunidade científica e ao público em geral, permitindo a revisão e a validação por outros especialistas da área. Então, tem esse debate também, percebem? Que o conhecimento científico, crítico, ele é muito mais complicado do que a gente imagina, porque existem diversas etapas das quais passa para a gente conseguir ter um produto final dessa ciência, né? Um artigo científico, né? Uma comprovação de fato como resultado dessa etapa que passa. Eu trouxe para vocês um filósofo importante aqui para a gente entender um pouquinho tudo isso, né? Muita coisa, falando assim a gente fica até meio tonto de tanta informação, que é o Popper. O Karl Popper, pessoal, que foi um filósofo aí do ano de 1902 até 1994, ele criou um termo, um conceito chamado a teoria da falseabilidade, que vai ser uma abordagem filosófica, né, crítica para tentar distinguir a ciência da pseudociência. Professor, o que é pseudociência? Pseudo, falso, ciência. Pseudociência, uma falsa ciência. São aquelas questões que as pessoas passam a acreditar, mas que não tem base científica para comprovar ou não. Se a gente pensar em uma pseudociência, a gente vai pensar em diversos rituais de cura, por exemplo, que às vezes são feitos, que não tem base científica, por exemplo, tá bom, pessoal? O Popper, ele criou essa teoria para dizer e diferenciar o que é ciência de verdade, o que é uma falsa ciência. Uma falsa ciência que não passa por essas etapas, por isso é chamada de pseudociência, tá bom? Se a gente pensar puxar lá na memória as nossas aulas de história, a gente vai relembrar que por um tempo o Brasil, por exemplo, passou por um período que acreditava na eugenia. A eugenia, basicamente, eram concepções, teorias que ligavam, por exemplo, se a gente pensar, uma pseudociência, porque acreditavam, de certa forma, em superioridades de raça,
Sabe aquela coisa de que o branco é melhor do que o negro dentro da população? Se a gente pensar nas teorias eugenistas, a gente está falando de uma pseudociência. É uma falsa ciência que comparava o processo evolutivo de Darwin. Lembra do processo evolutivo de Darwin das aulas de ciência? Que ele dizia que as espécies passavam por uma evolução e que existia uma famosa suposição de que talvez nós pudéssemos nos identificar com os primatas dentro desse processo evolutivo. As teorias eugenistas usavam isso como base para fazer com que houvesse também uma teoria de evolução dentro da sociedade, dizendo qual era a pessoa inferior, qual era a pessoa superior. Normalmente as pessoas superiores eram caracterizadas pelas pessoas europeias, pelas pessoas brancas. Essa teoria é chamada uma pseudociência. Por quê? Porque foi comprovada que não tem base científica nenhuma. É puro racismo científico. Bom, o Karl Popper, ele fez essa teoria da falseabilidade para a gente conseguir identificar um pouquinho o que é falsa ciência, o que é uma pseudociência e o que é uma ciência de verdade. E ele estabeleceu critérios para a gente entender tudo isso. Para Popper, o cerne da ciência, ou seja, o ponto principal da ciência, da reflexão científica pessoal, está na capacidade de submeter suas teorias a testes críticos, procurando evidências que possam potencialmente refutá-las. Ou seja, a ciência está a todo momento tentando comprovar se aqueles dados coletados, se aquelas suposições, elas são verdadeiras ou se são falsas. E se estiverem falsas, se são falsas, é uma teoria que é falsa, precisa ser submetida a teste, entendem? Por isso que a gente tem os laboratórios, os testes que são feitos sempre para comprovar se existe eficácia, por exemplo, em um remédio feito pela própria ciência, desenvolvido pelo próprio método científico. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que o Popper é esse filósofo que criou essa teoria da falseabilidade para a gente distinguir aí o que é falsa ciência, pseudociência e o que é ciência de verdade. E eu trouxe aqui para vocês uma citação, então, desse grande gênio, né? Que a gente viu a fotinha aí desse senhorzinho gentil, para a gente entender um pouquinho mais do que ele está querendo dizer com a sua teoria da falseabilidade. O Popper vai dizer o seguinte: um dos ingredientes mais importantes da civilização ocidental é o que poderia chamar de tradição racionalista, que herdamos dos gregos. A tradição do livre debate, não a discussão por si mesma, mas na busca da verdade. A ciência e a filosofia helênicas foram produtos dessa tradição, do esforço para compreender o mundo em que vivemos. E a tradição estabelecida por Galileu corresponde ao seu renascimento. Galileu, ele está trazendo aqui o famoso Galileu Galilei, um grande filósofo que inclusive fica a dica aí para você dar um Google para saber quem ele foi se você não conhece. Então, o que o Popper está querendo dizer? Que, olha, a gente herdou algo, uma tradição racionalista para tentar buscar aquilo que é racional, percebe? Para entender que não é a discussão por si mesma, que às vezes a gente está em um debate, uma discussão, a gente nem ouve o outro lado. Enquanto o outro está falando, a gente já está preparando a nossa resposta. De tamanho medo que se tem atualmente de entender que nós podemos errar. Às vezes, a gente pode acreditar em uma notícia falsa também. O problema é quando a gente sempre e só acredita em notícias falsas. Porque o Popper está querendo dizer o quê? Que a gente precisa o quê? Ter um esforço para compreender aquilo que é verdade. Percebe? Que essa tradição, inclusive, vem dos gregos, né? No desenvolvimento das ciências, da filosofia também. Agora um exercício para eu saber aí se vocês ainda estão ligados ou já estão dormindo na nossa aula, hein, pessoal? Porque tudo isso aqui cai em prova, né? Então, para passar em prova, precisa saber desse conteúdo também. Vamos aí ao nosso exercício. Qual característica da ciência podemos entender a partir dessa visão de Popper? Alternativa A, o caráter racional da ciência. Alternativa B,
o caráter empírico da ciência. Alternativa C, o caráter infalível da ciência. Ou alternativa D, o caráter universal da ciência. Qual alternativa vocês acham que tem mais a ver com o que a gente está conversando aqui hoje? Respondam aí no chat, rapidinho, que a gente está com tempo curto hoje, para a gente saber o que vocês acham que tem mais a ver com a visão de Popper. Letra A, B, C ou D? Ele está falando do caráter racional, do caráter empírico, infalível ou universal? Bom, pessoal, a característica da ciência que a gente pode desenvolver dessa visão do Popper é justamente o caráter do que é racional, de entender o que tem a ver com uma razão, né? Às vezes, o que leva a gente a acreditar em notícias falsas é o que a gente sente ao ler. Às vezes é medo, aflição, fica apavorado e acha, meu Deus, isso vai acontecer, quando na verdade são só notícias falsas que causam mais o pavor do que a capacidade de fazer com que a gente pense e raciocine de verdade sobre aquilo, percebe? Então, parabéns para quem acertou. A alternativa A, percebi aqui no chat que vocês estão todos ligados aí, colocando as alternativas. Quem errou não tem problema, porque a nossa aula é errando que se aprende, não é mesmo? Pelo menos agora vocês já sabem qual é a alternativa correta. Aqui são as referências, né, da nossa aula de hoje. Vale lembrar que essa aula é um conteúdo aí que também é trabalhado nas salas de aula de todas as escolas do estado, né? Tá lá no material, no currículo, né, estadual, que o ensino médio precisa saber responder também. E essas são as referências da nossa aula de hoje. Meu muito obrigado por vocês terem assistido a aula e até a nossa próxima aula de filosofia. Se cuidem e até mais!